ou se você evolui na vida, na sua carreira e tudo, mas dentro de casa, você vai de mal a pior, isso significa que você não está evoluindo espiritualmente. E que você está construindo o seu crescimento como um castelo de areia. Ele vai ruir. Porque a verdadeira evolução espiritual é a única coisa que é capaz de fazer a gente construir uma vida sólida de crescimento. Crescimento. Pode até ser que você dá uma caidinha aqui, mas você encontra um novo caminho e a curva, por mais que ela dê uma caidinha, ela é sempre crescente. Não existe uma outra maneira de você crescer como um todo na sua vida, se não for através da evolução espiritual. Ei, olá! Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui, viu? Já tem um tempo, né, que eu não faço live. Deve ter umas 2 semanas. E eu tava com saudade. Então, eu estou muito feliz de voltar hoje aqui, principalmente com esse tema, né, que foi um tema que gerou muita dúvida, muita gente me perguntando, que é o que é a verdadeira evolução espiritual, né? Como é que a gente percebe que a gente está no caminho dessa evolução espiritual? O que é que ela significa? O que é que ela causa na nossa vida? Né? O que é que a gente vê de concreto que pode mostrar para a gente que a gente está no caminho da evolução espiritual? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a verdadeira evolução espiritual. Características, coisas que fazem, né, a gente ter certeza de que a gente está nesse caminho, e o que é e o que não é a evolução espiritual, porque muita gente confunde. E então é sobre isso que é essa live de hoje, tá? Mas como a gente sempre faz, né, no iniciozinho da live, a gente invoca o Espírito Santo de Deus para estar aqui presente, para que essas palavras não sejam só as minhas palavras, né, mas que seja simplesmente um canal, uma fonte da sabedoria de Deus, que através do Espírito Santo a gente consegue falar com sabedoria, né, e não só com a nossa inteligência, que é extremamente limitada. Então, quero pedir a vocês que entrem aqui comigo, nós estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube, e vamos fazer essa breve oração aqui, para a gente poder começar a nossa live, tá bom? Espírito Santo de Deus, muito obrigada por estar sempre presente toda vez que a gente chama, toda vez que a gente pede, toda vez que a gente invoca. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha sobre mim nesse momento, sobre todas as pessoas que estão assistindo essa live, sobre todas as pessoas que vierem a assistir essa live, para que o teu entendimento desça sobre nós, para que tudo que a gente diga aqui, para que tudo que eu diga seja santo, para que tudo que caia no nosso coração caia de maneira santa, de forma a gerar frutos, frutos de vida, frutos de santidade, frutos de alegria, de paz. Amém. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar sempre presente em nossas vidas e conosco. Amém. Pronto. Agora, né, uma vez que a gente pede o Espírito Santo de Deus, a gente não precisa implorar, Deus está sempre presente, basta a gente pedir, está lá prometido, né, pela palavra de Deus, que basta a gente pedir que o Espírito Santo ele venha. Então a gente pode com essa confiança agora ler a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus, sabendo que não somos só nós, né, que a gente está sendo iluminado pelo Espírito Santo. E aí, nada melhor do que estar iluminado pelo Espírito Santo para falar sobre evolução espiritual. O que que esse tema causa tanta confusão, né? O que é que eu mais vejo, assim, as pessoas se confundirem sobre o que é evolução espiritual? Primeiro de tudo, é um conceito que as pessoas passaram a ter de que corpo e espírito são duas coisas separadas, né? De que a gente ora tem que estar se preocupando em evoluir o espírito, ora tem que estar se preocupando em evoluir a própria vida. Como se a gente fosse desmembrado. É a mesma coisa de você ir para a academia e dizer assim,
Olha, eu acho que nesse momento da minha vida, eu estou precisando malhar muito o braço direito. O lado direito do meu corpo está precisando muito de força. E aí você passa um mês malhando só o lado direito e esquece do lado esquerdo. Aí você fala, nossa, o lado esquerdo está fraquinho, né? Agora eu vou cuidar do lado esquerdo. É óbvio que isso não faz sentido, né, gente? A gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo. Quando a gente vai malhar, a gente malha o direito e o esquerdo, um lado e o outro lado. Então, para entender de evolução espiritual, a gente tem que entender a nossa diferença, a diferença da nossa composição e a diferença da composição dos anjos, por exemplo. Da nossa criação e da criação dos anjos. Nós não somos anjos. É evidente que não. E não nos tornaremos anjos. Nós também não somos animais, puramente. E jamais seremos só animais. Nós somos uma criação muito especial de Deus, que combina espírito e matéria. Tem uma parte de nós que é animal, que age muito pelo instinto, pela vontade, pelo desejo, pelo impulso. E tem uma parte de nós que é totalmente espiritual, que age voltado para o crescimento, para a evolução, para estar mais próximo de Deus, para voltar a ser aquele que um dia foi a semelhança de Deus. Então nós somos feitos desse composto, corpo e espírito, os dois juntinhos, inseparáveis. Tudo que a gente faz em um interfere no outro. Tudo que a gente faz no outro interfere em um. Então, hoje já foi provado pela ciência, muitas vezes, de doenças físicas que foram causadas por problemas espirituais, por problemas emocionais, né, como a ciência chama. E isso vai mostrando para a gente, né, cientificamente, para aqueles de nós que precisa de provas científicas, que é importante, que é bom, mas sempre lembrando que muitas vezes na história da humanidade a gente descobre as coisas espiritualmente, intuitivamente, e depois a ciência vem e comprova. Né? Mas já foi comprovado de que existe essa influência. Né? Todo mundo já ouviu falar do efeito placebo, que é quando uma pessoa toma um remédio que na verdade não é um remédio, é só uma pílula e ela é curada. Como é que isso acontece? Porque na mente dela, ela está sendo tratada. Emocionalmente, ela se sente mais tranquila de que aquela doença está sendo tratada. Mas, na verdade, não é nada disso, né? Ela não está sendo tratada fisicamente, mas emocionalmente ela está. E é assim que acontece com o nosso espírito, né? Quando a gente entende que nós viemos aqui na Terra como uma maneira do nosso espírito ele se sobressair, ele comandar o nosso corpo, os nossos instintos, e ao mesmo tempo o nosso espírito se deliciar. Olha só, que como nós somos uma criação tão criativa, vamos dizer assim, de Deus. Ele quis que a gente, como espírito, né, como imagem e semelhança dele, fosse capaz de experimentar a matéria, fosse capaz de ter instintos, de ter vontades, de ter temperamento, de ter desejos, mas que a gente fosse capaz também de submeter tudo isso a algo maior. Da gente submeter todas as nossas sensações a algo que está acima, que é o nosso espírito, que é a nossa evolução espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele deu para a gente essa liberdade de amar ele livremente, né? De dizer assim, eu estou com muita vontade de fazer isso, o meu instinto me pede fazer isso, mas
Eu vou fazer o que é necessário. O que é necessário para amar a Deus, né? Vou fazer o que é necessário para crescer, para evoluir. Eu vou deixar que o meu espírito seja maior, tenha mais força sobre as minhas atitudes do que os meus desejos. Então, é isso. Mas o espírito da gente, ele não está aqui para subjugar o nosso corpo de uma maneira a torturar o nosso corpo. Quer dizer que Deus fez a gente para a gente ficar cheio de vontade, cheio de desejos, cheio de coisas, mas o espírito vai lá e subjuga tudo isso, então é uma tortura. De fato, a vida é uma batalha, né? A vida é essa luta. E vai ser até a hora que a gente se iluminar e o nosso espírito comandar o nosso corpo de uma maneira sutil, né? Sem sacrifícios. Mas isso leva um tempinho. E por que eu estou falando desse composto aqui? Para falar de evolução espiritual. É porque eu vejo muita gente confundindo, né? Achando dois erros muito comuns que eu vejo. Um é as pessoas confundirem religiosidade com espiritualidade. E você ser evoluído espiritualmente porque você evoluiu de alguma forma na igreja. E nem sempre uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, a evolução espiritual, ela te leva a evoluir na igreja, sim, como te leva a evoluir em todas as áreas da sua vida. Mas o contrário não é verdadeiro. Não é porque você está frequentando a igreja, está no cargo alto da igreja. Olha lá o que Jesus tanto falou sobre os escribas e os fariseus. Eles estavam no cargo mais alto da igreja. Isso não significa que são evoluídos espiritualmente. A verdadeira evolução espiritual não tem nada a ver com religiosidade. A religião e os momentos de oração, de religiosidade, né, que a gente conhece como religiosidade, como ir para a igreja, participar, né, de missa, de culto, de participar de grupos de oração, de orar dentro de casa. Então, essas atitudes, né, de oração, de religião, que são levadas a gente a pensar, né, que são coisas de religião, elas são uma ferramenta para a evolução espiritual. Elas não são a evolução espiritual em si. Não tem nada a ver. E, inclusive, eu vejo muitas pessoas que hoje falam que se afasta de religião, que não quer nem saber de religião, porque o testemunho que elas viram em casa de pessoas religiosas não eram de pessoas evoluídas espiritualmente, muito pelo contrário. Assim, na nossa cabecinha de criança, né, quando a gente é criança, a gente pode até ser levado a pensar que religião faz a pessoa ser ruim, porque meus pais talvez não fossem pessoas boas, fossem pessoas muito agressivas, e eles eram extremamente religiosos. Então a criança faz essa associação. Mas nós, como adultos, nós sabemos que não tem nada a ver. Existem pessoas que são agressivas, que são ignorantes, que são desonestas ou sei lá o quê, e que são religiosas. E existem pessoas que são isso tudo e não são religiosas. Então, hoje, como adulto, a gente é capaz de fazer essa distinção, de dizer, não, quando eu era criança eu tive esse pensamento, né, eu fiz essa ligação, e talvez por isso eu esteja tão afastada, assim, da religiosidade, e pior, tão afastado da espiritualidade, porque eu acho que espiritualidade é religião, e religião eu não tenho uma experiência muito boa com isso na minha infância ou na minha adolescência, eu não sei. E não tem nada a ver, certo? Evolução espiritual e religiosidade são duas coisas diferentes. Aí eu tinha dito que eram dois erros que eu via muito acontecer. Um é confundir espiritualidade com religiosidade, e a outra é você achar que você ser religioso, ou que você ser espiritualizado, que você ser evoluído espiritualmente, significa que você precisa reprimir tudo o que o seu corpo deseja, tudo o que você quer, que você praticamente não tem vida, que você vive de espírito, que você se torna um anjo, que evoluir espiritualmente é se tornar um anjo. Não.
Como eu falei lá no início, nós não somos anjos, nós não fomos feitos para ser anjos. A nossa imagem e semelhança com Deus não é porque nós um dia nos tornaremos anjos, não. Deus, na infinita sabedoria dele, ele fez a gente corpo, matéria e espírito. E para sempre seremos corpo e espírito. Quando a gente ressuscitar, né, tanto é que tem na passagem, tem na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, ele continuou sendo corpo, ele continuou sendo matéria, mas ele tinha um corpo glorioso. Ele fala para São Tomé, toca aqui, sente. Então ele não se tornou um anjo, ele não se tornou um espírito. Ele continuou sendo corpo e espírito. Só que um corpo perfeito, como a gente foi feito para ser. Um corpo que não sente dor, um corpo que não tem defeito, um corpo que é totalmente submetido à vontade de Deus, né? De perfeição, de amor, de sabedoria. É o corpo glorioso. Né? Então, esse pensamento de que o meu corpo me atrapalha, de que eu deveria só ser espírito, de que esse corpo aqui ele só serve para me afastar da evolução espiritual, isso também é um pensamento muito errôneo. Muito pelo contrário, o corpo da gente ele foi feito para nos aproximar de uma evolução espiritual. E aí, finalmente, é que eu vou explicar o que é a evolução espiritual verdadeira. A verdadeira evolução espiritual, gente, é aquela. Tem muitas maneiras da gente perceber, certo? Mas ela é uma evolução que ela começa pelo alcance das virtudes. O que é que eu quero dizer com isso? A evolução espiritual, ela só acontece, e a gente só percebe que ela está acontecendo quando na nossa vida nós evoluímos. Então, se eu sou uma pessoa que sou muito ativa na igreja, que estou sempre lá no púlpito falando, que eu estou aqui pregando na internet, que eu tenho milhões de seguidores, isso não faz de mim uma pessoa evoluída espiritualmente. O que faz de mim uma pessoa evoluída espiritualmente é se dentro da minha casa eu consegui adquirir virtudes que fizeram de mim uma pessoa melhor. É se no meu trabalho, é se no meu dia a dia, é se em tudo que eu faço, eu me tornei uma pessoa melhor. Uma pessoa que adquiriu virtudes. Que virtudes? Paciência, amorosidade, sabedoria, mansidão, domínio próprio. Algumas das virtudes que a gente adquire quando a gente vai evoluindo espiritualmente. Então, a verdadeira evolução espiritual, você só percebe que ela aconteceu se você tiver testemunho dentro de casa. Eu sei que às vezes pode ser frustrante, né? Que as pessoas falam assim, santo de casa não faz milagre. Mas, na verdade, quando a gente evolui espiritualmente, a tendência é que pessoas que não suportam essa evolução, ou que elas não conseguem se encaixar nessa evolução, elas se afastem da sua vida. As pessoas que permanecem na sua vida, elas são contagiadas, contaminadas pela sua evolução e elas meio, né, principalmente dentro de casa, dentro da família, começam a evoluir meio que por osmose. Por isso que na Bíblia fala que você se salva e você salva a sua família inteira. Porque você vai conquistando essas pessoas para a evolução. Porque o amor é contagiante. E a evolução espiritual, ela está diretamente ligada ao amor. A você fazer tudo que você faz com amor. Então, se você está lavando os pratos, ao invés de você estar lavando os pratos pirado da vida, porque é só você que lava os pratos da casa, você está lavando com amor. Na sua cabeça,
passando pensamentos amorosos, de gratidão. Porque se lavou o prato, é porque tinha comido. Ou sei lá por quê, por qualquer outro motivo que você tenha para ser grato. Nós temos muitos. Então, se você está, isso é só um exemplo. Se você está cozinhando para sua família, você está fazendo isso com amor, dando o melhor de si. Se você está com seu marido, se você está com suas crianças, você está fazendo isso com muita amorosidade, com muita presença, com muita integridade. Até se você está discutindo com amorosidade. Você discute sem ofensas. Você discute sem perder a razão. Você discute com domínio próprio. A sua forma de discutir, ela leva a um acordo, a um crescimento do casal, por exemplo. E não a uma degradação do relacionamento. Então, você percebe que a pessoa que realmente evolui espiritualmente, ela tem características pessoais que a levam a evoluir na vida. Então, se você evolui na religião, né? Ou se você evolui na vida, na sua carreira e tudo, mas dentro de casa, você vai de mal a pior, isso significa que você não está evoluindo espiritualmente. E que você está construindo o seu crescimento como um castelo de areia. Ele vai ruir. Porque a verdadeira evolução espiritual é a única coisa que é capaz de fazer a gente construir uma vida sólida de crescimento. Crescimento. Pode até ser que você dá uma caidinha aqui, mas você encontra um novo caminho e a curva, por mais que ela dê uma caidinha, ela é sempre crescente. Não existe uma outra maneira de você crescer como um todo na sua vida, se não for através da evolução espiritual. Aí você fala assim, mas Carol, tem tanta gente que eu conheço que não é evoluída espiritualmente e que a vida dela como um todo sobe. O que é uma vida todo que cresce? A família dela é uma família feliz. O relacionamento dela é um relacionamento sólido, um relacionamento de união, um relacionamento bom. Ela cria filhos que são filhos que têm virtudes, que estão crescendo como crianças de Deus. Você percebe que elas estão evoluindo também. A carreira dessa pessoa é evoluída, sempre ascendendo, as finanças dessa pessoa estão sempre melhorando. É uma pessoa que cresceu como um todo e ela não é religiosa. Não, não é. Mas com certeza ela é evoluída espiritualmente. Com certeza ela é uma pessoa que ela busca evoluir no dia a dia. Evoluir como pessoa. Porque, eu repito, gente, não existe outra maneira. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for através dele, que é o amor, não existe outra maneira de você evoluir como um todo. Você pode dedicar sua vida inteira, o seu foco inteiro na carreira, e aí a sua carreira vai evoluir? Vai. Mas o resto da sua vida, você já viu aquela pessoa que é super rica, ou super talentosa na carreira dela, mas é extremamente infeliz nos relacionamentos? A vida dela não evolui como um todo. A vida dela só evolui no que ela põe foco. E a gente não consegue pôr foco em tudo na nossa vida, pôr 100% de nós em tudo na nossa vida. A gente tem que escolher uma coisa para pôr foco. E aí, quando a gente põe esse foco na evolução espiritual, a evolução espiritual puxa um cordãozinho todo o resto da nossa vida. E assim a gente evolui como um todo. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito duro a gente entender, né, que a evolução espiritual da gente, que a gente só percebe se ela realmente está acontecendo, se a gente tiver gente na nossa família que valide. Na nossa família, que eu digo dentro da nossa casa. Tá? Principalmente se nós somos adultos, casados, temos uma família. Porque a nossa família de origem, pai e mãe, tem muita tendência de ficar olhando para o que nós fomos como criança
e meio que botar um rótulo na gente. E não percebe que a gente mudou. Mas a nossa família, de marido, mulher, não tem essas décadas, né, de que foi vendo a gente crescer, de que tem um rótulo para a gente. Não. E quando tem, não leva muito tempo para ele se desfazer. Então, dentro da nossa família, quando o marido da gente percebe, diz assim, você é uma outra mulher, você mudou, você está muito diferente do que você era antes. E quando a gente percebe que essa mudança vai mudando as pessoas ao nosso redor, a começar dentro de casa, aí a gente tem um grande indício de que nós estamos evoluindo espiritualmente. Um grande indício. E como é que a gente conquista essa evolução espiritual? É no campo de batalha. E o campo de batalha é o nosso dia a dia. Todos os dias nós precisamos perguntar o que foi que a gente evoluiu hoje, o que foi que a gente fez para crescer hoje. O que foi que hoje a gente permitiu que o nosso espírito estivesse no comando dos nossos desejos. Todos os dias, em tudo que a gente faz. Então, é difícil? É. É uma evolução constante? Com certeza. É uma evolução que não acaba. Todos os dias da nossa vida. Para sempre estaremos buscando evoluir espiritualmente. Agora, uma coisa é certa, e uma coisa foi prometida. Quando a gente busca evolução, tudo mais nos é acrescentado. Eu vou até ler essa passagem aqui para vocês. Mas, assim, o que eu quero que vocês pensem é que o que era para ser a nossa matéria-prima para a evolução espiritual se tornou a nossa matéria-prima para a distração da evolução espiritual. Então, enquanto a gente deveria estar usando as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas preocupações, as coisas que a gente precisa evoluir na nossa vida, como um espelho, como um reflexo do que é que a gente precisa evoluir dentro, a gente não. A gente fica tentando consertar o espelho ao invés de consertar a gente. Tudo que acontece à nossa volta é apenas um espelho do que precisa ser transformado dentro. Isso é muito difícil para entender para alguns, né? Isso precisa de um avanço de consciência maior. Mas se você encarar uma preocupação da sua vida, uma só, hoje, se você falar assim, deixa eu ver o que é que mais me preocupou hoje, e você, ao invés de ficar procurando uma solução para aquilo, fora, né, do que é que você pode fazer fora, para poder resolver aquele problema. Você procurar uma solução dentro, deixa eu ver o que é que eu preciso evoluir, o que é que se eu crescer como pessoa, eu vou resolver esse problema que está tanto me preocupando hoje. Aí você vai estar buscando, em primeiro lugar, a sua evolução espiritual. Aí você está procurando, em primeiro lugar, o reino dos céus, porque você está procurando a solução dentro de você. E a solução, são 4 horas da tarde, está badalando aqui. E a solução está sempre dentro de você, nunca fora. Quando você tenta resolver o problema que você tem, vamos dar um exemplo, para ficar assim mais claro, tá? Vamos dizer que uma queixa que eu escutei muito é, estou desempregado, né? Estou desempregado. Aí, qual é a solução que a gente procura? Procurar outro emprego, né? Vamos procurar outro emprego. Tá certo. É para deixar de procurar emprego, Carol? Não. Claro que você deve procurar emprego. Mas você tem que saber que procurar emprego é uma solução fora. Existe uma solução dentro de você. E como é que você acha essa solução? É você se perguntar: o que é que eu estou aprendendo com esse desemprego? Como é que eu posso aproveitar essa situação de desemprego para crescer como pessoa? O que foi que eu vivi
que me levou ao desemprego, que se eu mudar, não vai voltar a acontecer na minha vida, nem nessa área da minha carreira e nem nenhuma outra. Qual é a virtude que eu preciso adquirir? Será disciplina? Será gratidão? Será coragem de se transformar? De buscar uma coisa que você realmente deseja, realmente sonha? Então, cada um tem uma lição para aprender em uma situação que parece que é comum a muitos. Só você pode descobrir. A Carol não tem a menor ideia. Se pergunta todos os dias antes de dormir. Chama o Espírito Santo de Deus e fala assim: Espírito Santo, me revela, seja em sonho, ou seja em insight, ou um vídeo que eu vou ver, me revela o que é que eu preciso me transformar. O que é que eu preciso aprender com essa situação que está me preocupando e me incomodando tanto? O que é que em mim tem que mudar para que essa situação mude? Vocês entendem que é um comportamento completamente diferente do que a postura ativa de procurar emprego e passiva de esperar uma oportunidade? Então, no Tao, eles falam muito sobre a ação sobre a inação, que quer dizer você agir sem agir, agir sem fazer nada. É bem contraditório, mas o entendimento que eu tive, né, com relação a isso é de você fazer algo, né, dentro de você e não fora. É você parar, meditar, refletir, buscar a solução dentro de você. E só então, através de uma inspiração, você ser assertivo na sua ação. Ao invés de ficar desesperado procurando emprego em tudo que é canto, desesperado, você refletir um pouco, buscar o que é que você precisa crescer com aquela situação. E uma hora você vai ter uma inspiração, e na hora que você tiver essa inspiração, você vai agir assertivamente. E agir na hora, né? Também não pode procrastinar essa ação. Então, existe ação? Existe. Mas antes existe uma reflexão do que é que eu preciso me transformar. E uma ação muito forte nessa transformação interior. Para que a situação exterior, ela se transforme por ela mesma. É assim que oportunidades aparecem. É assim que a vida de pessoas, como aconteceu com a minha, se transformam em meses. Em meses. Porque não demora muito para a gente se transformar. Mas precisa de uma determinação. Não é difícil. Quer dizer, é simples, mas também não é fácil. Porque a gente se negar a si mesmo, vamos lá, que nesse exemplo que a gente deu, o que você precise é ser menos orgulhoso. Um exemplo, tá? Ser uma pessoa mais mansa no trabalho, né? Mais mansa no sentido de aceitar a ajuda dos outros, de aceitar que você precisa de ajuda, de aceitar que você precisa ajudar, de ser mais colaborativo. Vamos dizer que é isso que você precisa mudar. Na hora que você muda isso dentro de você, e não é fácil, né? Porque a gente precisa vencer o nosso ego, que quer fazer qualquer outra coisa, menos evoluir espiritualmente, então não é fácil. Mas quando você vence isso, você fala, não, eu preciso crescer nisso, então eu vou fazer isso mesmo sem vontade. Eu vou agir assim. Eu já percebi que esse meu comportamento não é bom. Então eu vou agir de maneira diferente, mesmo sem vontade. E à medida que você vai fazendo isso, isso se torna um hábito, aquela lição você não precisa mais aprender. Você se tornou mais forte, você construiu ali um tijolinho a mais na sua casinha. E aí aquele problema já não precisa mais se apresentar na sua vida. Porque a vida, ela está o tempo todo nos mostrando lições que precisamos aprender. Lições que precisamos aprender. E enquanto a gente não aprende, aquela lição fica se repetindo o tempo inteiro. Até a gente evoluir espiritualmente. Então você entende que quando você se antecipa e a evolução espiritual passa a ser
a primeira coisa que você busca, você não precisa passar por situações extremas de desespero, de muita preocupação, porque você está sempre aprendendo as pequeninas lições que a vida vai dando. Então, a vida não precisa dar um soco em você, ela dá uma cutucada e você, opa, deixa eu ver aqui o que é que eu preciso aprender com isso. Porque a vida começa com uma cutucada. Você não está atendendo, ela vai aumentando, né, a força. Até você não ter outra alternativa, a não ser se transformar, a não ser evoluir, a não ser buscar essa evolução. Aí é que você entra em crises. É aí que uma tempestade se torna uma coisa desesperadora para você, na sua vida. Quem está sempre no caminho da evolução espiritual nunca entra em desespero, nunca se desespera. Está sempre uma vida que pode até não estar do jeito que queria, mas a pessoa ela sabe que vai estar mais na frente. Ela sabe que ela está passando por um processo ali de aprendizado, que logo, logo ela vai estar onde ela gostaria. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, vamos ler essa passagem? É o Mateus 6. Fala. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra do Senhor. Então, gente, aqui foi Mateus 6, né, que eu li a partir do versículo 31 até o 34. Qual o problema dessa passagem, que eu vejo essa passagem muito mal interpretada? É que as pessoas entendem o reino dos céus como algo que elas vão buscar depois que elas morrerem, que elas precisam fazer algo aqui na terra para que quando elas morrerem, elas encontrem a vida eterna, encontrem o reino dos céus. Que o reino dos céus é o bairro onde Deus mora, né? Lá sentado no trono, num castelo celeste, com uma barba branca e tal, e que ele está lá te esperando. Se você for bonzinho, você vai se encontrar com ele. O reino dos céus não é isso, gente. Buscar primeiro o reino dos céus é buscar primeiro aquele lugar de perfeição. É buscar ser, de novo, aquele que Deus fez, aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é buscar o reino dos céus. É buscar voltar a ser a perfeição. A perfeição que nós fomos criados. Observe que no Éden, quando Deus fez homem e mulher e que tudo era perfeito, eles não precisavam se preocupar com nada, eles tinham tudo. Mas na hora que eles disseram, epa, eu quero esse fruto aqui, independente do que Deus me diga, porque eu quero ter a ciência do bem e do mal, eu quero tomar minhas próprias decisões, eles se separaram dessa perfeição de Deus. Nós nos separamos. Aí a gente fala assim, foi Adão e Eva que fez isso e nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias em que nós resolvemos os nossos problemas ou os nossos desejos por nós mesmos e dizemos assim, não, deixa que isso aqui eu cuido, porque isso aqui é muito precioso para mim, e eu vou fazer do meu jeito, com a força do meu braço, eu vou lá e vou conquistar, né? Da minha maneira, seja ela qual for, a gente está sendo um novo Adão e a nova Eva. A gente está buscando o reino dos céus em contrapartida, né? Por outro lado, quando a gente diz assim, eu preciso nessa situação buscar ser a semelhança de Deus. O que é que nessa situação eu posso fazer para ser mais parecido com Deus? Mais paciente, mais amoroso? Como é que nessa situação eu posso crescer como pessoa em virtudes? Ser alguém melhor. E sendo alguém melhor,
tudo isso vai ser resolvido, tudo me será acrescentado. Vocês estão entendendo que é uma interpretação muito mais condizente com nossa vida, com o nosso dia a dia. É por isso que eu vejo tantas pessoas tão separadas da Bíblia, tão afastadas, porque vem esses conceitos de reino de Deus, né, do reino dos céus, do próprio Deus, como algo muito distante, como algo que é para se preocupar após a morte. E não é. Veja como esse assunto é um assunto tão cotidiano nosso. Para de se preocupar tanto. Busca primeiro crescer como pessoa. Cresça como pessoa e todas as outras coisas vão melhorar na sua vida. É isso que está dizendo aqui na palavra. Em outras palavras, como eu estou dizendo aqui, procure a evolução espiritual primeiro. E todas as outras evoluções em todas as outras áreas da sua vida vão acontecer. Nas palavras da Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, a verdadeira evolução espiritual é a evolução do ser humano, da pessoa, que se torna mais próximo da imagem e semelhança de Deus, no dia a dia, no cotidiano. Se não for no dia a dia, se não for dentro de casa, na família, se não for no trabalho, se não for em cada atitude que a gente toma, isso não é evolução espiritual. Isso é qualquer outra coisa, mas não é evolução espiritual. Tá bom? Então, o nosso maior templo, o nosso templo maior é a nossa família. Né? E, depois disso, cada templo, cada área da nossa vida, cada lugar que a gente convive com outras pessoas, são outros templos, outras oportunidades de evoluir espiritualmente. No trabalho, na padaria, com o zelador do prédio. Aonde a gente passa, a gente tem sempre uma oportunidade de evoluir espiritualmente, especialmente lidando com outras pessoas. As outras pessoas são sempre a chave para a nossa evolução espiritual. Quanto mais difícil for o relacionamento com aquela pessoa, maior o ganho espiritual na hora que você conseguir amá-la. Então, se tem uma pessoa que é muito difícil na sua vida, saiba, procure. Como é que eu posso amar essa pessoa? Como é que eu posso compreender essa pessoa? E amar, gente, nem sempre significa conviver compulsoriamente. Não. Quando a gente está fazendo tudo iluminado pelo Espírito Santo, a gente sabe até quando é que a gente deve conviver com essa pessoa ou não. O quanto a gente deve conviver com essa pessoa ou não. Em que oportunidade a gente deve estar com essa pessoa ou não. Mas, enquanto a gente estiver com ela, ou enquanto a gente estiver pensando nela, como é que eu posso pensar nessa pessoa e conviver com essa pessoa, o necessário, mas de maneira amorosa, de maneira santa. Quanto mais difícil isso for, maior é o ganho depois. Tá sempre um tesouro maior. Um ganho maior espiritual. E um ganho maior na sua vida, em consequência. Então, tá aí uma boa lição para hoje. Pense numa pessoa difícil. Agora pense numa maneira de amar essa pessoa. De enxergar essa pessoa com mais empatia, se colocando no lugar dela, sabendo que se você tivesse os mesmos ingredientes que ela, e o que são os mesmos ingredientes? O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma vida, as mesmas crenças, as mesmas dificuldades, os mesmos traumas. Você não sabe. Talvez você fosse uma pessoa até mais difícil do que ela. Talvez eu fosse uma pessoa mais difícil. Então a gente nunca, né? Empatia é isso, é você conseguir se colocar no lugar do outro, como o outro é, com todos os ingredientes que levaram o outro a ser quem ele é. Então, buscar pensar como é que eu posso pensar nessa pessoa de uma maneira mais empática, mais amorosa. Comece orando pelo anjo da guarda dessa pessoa,
Depois, quando se sentir à vontade, ore pela pessoa. Ore a Deus pelo seu relacionamento com ela. Então, essas coisas todas, né? Por isso que fala na Bíblia, orar pelo seu inimigo. Porque ali no seu inimigo tem uma grande lição para você. Aquela pessoa, ela está cumprindo um papel na sua vida de te ensinar algo. E esse pensamento é o que nos traz a evolução espiritual, essa visão, essa chavinha. E que faz com que a gente não leve as coisas de uma maneira tão pessoal, aquela pessoa está fazendo aquilo comigo, não. Aquela pessoa está fazendo aquilo para você, a vida está fazendo aquilo para você. É uma oportunidade para você crescer em alguma coisa. O que é que você precisa crescer? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que você tem que fazer, essa é a pergunta que te leva à evolução espiritual. O que é que eu preciso crescer? O que é que eu preciso aprender? No que é que eu preciso me transformar? Para que essa situação seja uma situação simplesmente que desapareça da minha vida, ou que se transforme. Então, a evolução espiritual está aí. E onde é que entra a oração? Onde é que entra a religião? Onde é que entra as práticas, né? Que são tidas como práticas de evolução espiritual. Elas entram como uma ferramenta. É como você está treinando. Como se você fosse um lutador de boxe e você estivesse treinando para uma luta. Então, quando você está orando, você está treinando, você está se fortalecendo. Você está analisando seus pontos fracos, analisando seus pontos fortes. Você está pedindo a ajuda de Deus e crescendo, mas crescendo no sentido de força. Mas você só evolui quando você consegue aplicar isso no dia a dia. Quando você vai para a vida, quando você tem atitudes de evolução espiritual. E não quando você está orando. Né? A gente não pode dizer que uma pessoa ela ganhou o cinturão porque ela treinou muito, ela foi muito boa nos treinamentos dela. Jamais. Ela ganha o cinturão quando ela vai para o ringue e ganha. Nós somos assim, nós ganhamos a evolução espiritual quando a gente vai para o ringue. E onde é que está esse ringue? Em todas as pessoas que a gente se encontra. Todas. Especialmente as mais difíceis. Especialmente também, quer dizer, especialmente em primeiro lugar, as que a gente mais convive. O marido, a esposa, as crianças, a nossa família mais próxima. Essas pessoas daí tem que ser as primeiras que vão experimentar os bons frutos da nossa evolução espiritual. Tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido aqui com esse vídeo o que é evolução espiritual, como saber, né, se a gente está no caminho da evolução espiritual, o que é buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e por que é que a evolução espiritual ela tem essa capacidade de levantar a sua vida como um todo. É você botar em primeiro lugar o que está em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão ordenadas na sua vida. Tá bom? Não dá para ordenar colocando o carro na frente dos bois. Né? Para que as coisas funcionem, cada uma tem que ter o seu lugar. E colocar Deus em primeiro lugar, o reino dos céus em primeiro lugar, é isso. É você buscar primeiro uma evolução verdadeira, uma evolução espiritual. E deixar que o resto, por si só na sua vida, vai melhorar, vai crescer. Você só precisa de um foco. Foque na evolução espiritual. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E estou muito feliz de estar aqui. Amanhã tem mais live. Não posso prometer a hora que depende das crianças, mas amanhã tem mais. Até mais, gente.